Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Ontem eu falei da destinação de área comum. Há 2 dias atrás fiz 3 shorts falando sobre classificação da obra: voluntária, útil e necessária. E ontem falei um vídeo de 9 minutos, falei da destinação, que é a mesma coisa de modificação da área comum. Você colocar um espaço da área comum para outros fins daquele do fim de origem. Então, hoje nós vamos falar de barulho em condomínio que perturba você, tu chega cansado do trabalho. Você não tem que ficar refém do barulho, mas também você não tem que levar guerra. É uma coisa bem simples de resolver. Tem vizinho que realmente bebeu muito, se empolgou muito, está barulhento, aí é outro detalhe. Mas normalmente você chega no meio de semana em casa cansado, e aí aquele barulho dentro, aquele som alto, e você com dor de cabeça, cansado, e o vizinho não deixa você em paz. Como é que a gente resolve isso? Engraçado, né, rapaz? A gente chega cansado, o cara às vezes está o dia todo em casa sem fazer nada e som alto. Ele sabe que aquele horário, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, é o horário que o pessoal chega em casa, né? Mas nós vamos para esse artigo do Código Civil. Por que eu estou colocando o Código Civil? Porque simplesmente o Código Civil, de repente na sua convenção, ou teu condomínio, ou teu edifício não tem convenção, porque tem muitos edifícios pequenos aí que não tem convenção e não tem regimento interno. Mas se tiver regimento interno ou convenção, a convenção de repente não vem com os deveres dos condôminos e deixa o síndico de mãos atadas. Ou às vezes também tem edifícios pequenos que não tem nem porteiro para economizar. E o porteiro é muito importante. O porteiro é uma assinatura de testemunha de qualquer morador. O porteiro é muito importante, porque ele quando lança naquele livro de serviço dele, como é o nosso condomínio aqui, e nós temos também um livro de ocorrência de reclamação de moradores. Tem 2 tipos de livro. O de serviço do porteiro, que ele passa um serviço para o outro porteiro, e ele lança as ocorrências que ocorreu no dia, e tem um livro de reclamação dos moradores. Mas vamos lá para o assunto, como a gente vai solucionar isso. No artigo 1336 do Código Civil, é deveres dos condôminos. Eu vou ler aqui para vocês rápido, né? Então, inciso 1, contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideal, salvo disposição em contrário na convenção. Inciso 2, realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Qualquer tipo de obra, você tem que avisar ao síndico, porque você pode estar quebrando a parede, prejudicando a estrutura do prédio, você pode estar botando piso sobre piso, não sabe se a sua laje aguenta isso aí. Você pode estar fazendo uma obra que vai estourar uma tubulação d'água, que é da área comum, que vai deixar todo mundo sem água, ou uma parte do prédio sem água. No meu caso, são várias colunas, são 4 colunas, então se um daqueles moradores furar um cano, principalmente se for o morador do primeiro andar, ele vai deixar todo mundo sem água. Então ele tem que avisar ao síndico, para o síndico dar uma fechada geral ali, o tempo que ele vai mexer na tubulação. Não adianta ele fechar só a dele, ou de repente você quer botar um armário, vai furar aquela parte ali. Mas vamos lá para o principal, que é o barulho, senão estou entrando em outro assunto já. Inciso 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes da esquadrilha externa. Você botar outra janela, né? E depois vamos entrar nesse assunto. Mas o principal agora é o barulho. Que você chega cansado e o vizinho não deixa você dormir. Qual vai ser o teu procedimento? Dá as suas partes, inciso 4, dá as suas partes às mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego. Olha só, esse inciso 4, ele fala de sossego, a salubridade e a segurança possuidores, ou dos bons costumes. Bons costumes, família, né? A segurança de possuidores, das pessoas que estão ali, né? Não sei quem está levando ali para dentro ali, e prejudicial ao sossego, ao barulho. Então, artigo do Código Civil 1336, inciso 4,
Fala sobre esse vizinho que é barulhento, ele leva pessoas para dentro do seu apartamento, faz festa no apartamento, né? E ele pode fazer uma janta, mas não festa, né? E fora as outras coisas que faz, que não é bem familiar. Mas vamos lá ao assunto. Você está com um vizinho desse. Você não conhece esse vizinho. A primeira coisa que você faz é você interfonar para ele. Ah, ô cardeal, o meu edifício não tem interfone de apartamento por apartamento. E eu não tenho o telefone dele. A primeira coisa, se você chegou cansado, 8 horas da noite, não é chamar o síndico. Porque quando você chama o síndico, você arruma confusão. E às vezes tem edifício que é síndico profissional, ele não dorme dentro do edifício. Então é você, um outro vizinho. A primeira coisa é você tocar na casa dele e solicitar que ele está com som alto, está barulhento, que pode baixar, você chegou cansado, com dor de cabeça. Como aconteceu aqui em casa, foi mais ou menos isso. Minha esposa com meu filho do pequeno, e aí eu viajava, ela foi, o vizinho de cima não, de baixo, botava o som alto, meu piso tremia, minha esposa falou, e ela interfonou para ele, que dava apartamento por apartamento, pode interfonar um para o outro. E ele falou que ia baixar. Baixou, mas depois de 10 minutos de novo, ele aumentou o som de novo. Aí nós vamos para o segundo ponto. Você solicitou para ele baixar, ele falou que ia baixar ou falou que não ia baixar. Vamos para o segundo ponto. O seu edifício, o seu condomínio tem que ter um livro de ocorrência para os moradores. Você lançar naquele livro de ocorrência. Se você tiver um porteiro ali, você pede para o porteiro subir junto com você e escutar o barulho e gravar aquele barulho junto à testemunha que vai ser o porteiro. Ou você também chamar os vizinhos, um ou dois vizinhos, que também está incomodado com aquele som. Porque não é só você que está incomodado, não. Os vizinhos também estão incomodados com o som. Ir na porta dele e gravar o barulho. Nesse momento, teu edifício, teu condomínio não tem livro de ocorrência dos moradores. O que você faz? Você vai ter que passar um e-mail para o síndico, ou hoje em dia tem um zap para o síndico, não em grupos de WhatsApp. Se você botar em um grupo de WhatsApp, você vai irritar o vizinho. Você bota em particular, de você para o síndico. A ocorrência que teve, que você tem a testemunha dos dois vizinhos, ou de um vizinho, e tem a testemunha do porteiro. Caso não tenha um porteiro, você vai ter a testemunha do seu vizinho, mas lançando o livro de ocorrência. Se não tiver o livro de ocorrência, lança-se no seu e-mail e no WhatsApp. Registra os dois. Quando registrar os dois, e o síndico souber que tem a testemunha com você, tudo direitinho, o que você vai fazer? Você vai esperar que o síndico, sendo profissional, se o síndico for profissional, o síndico só vai poder ver isso aí no outro dia. Mas se o síndico for morador do prédio e ele não quis baixar o som, você vai interfonar para o síndico ou vai na casa do síndico e vai falar para ele: lancei para você o barulho que está ocorrendo e mandei pelo zap e pelo e-mail para você o barulho que está ocorrendo. O síndico tem que cumprir e fazer cumprir. Cumprir e fazer cumprir a convenção. Pô, mas, cardeal, mas o meu condomínio não tem convenção, meu edifício não tem convenção, tem edifício pequeno que não tem. Mas vamos supor que teu edifício não tenha convenção. Tem a lei do Código Civil que eu falei para você. O artigo 1336 do Código Civil, inciso 4. Essa lei, né? Vou ler o inciso de novo. Dá às suas partes, que é o seu apartamento, as mesmas destinação que tem a edificação, e não utilizar de maneira prejudicial o sossego. Isso é o artigo 1336 do inciso 4 do Código Civil. Guarda esse artigo, hein? Um dia você vai precisar. E aí o síndico também inocente, o síndico não sabe lei nenhuma, você bota toda a carta que você fizer, você tem que botar a reclamação e você bota conforme artigo 1336 do Código Civil, inciso 4. Você tem que colocar isso tudo. Você tem que se precaver e mostrar para o síndico que você também não é leigo. Conforme a tua reclamação, e você bota. Ou você bota no início, conforme o artigo 1336
inciso 4 do Código Civil, ele está correndo isso, barulho, assim, assado, e você vai escrever da sua maneira, Vamos ver que o síndico não gosta de você. O síndico entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você vai atrás do conselho consultivo, porque você tem erro de diálogo com o síndico. O síndico é a favor desse cara. E se o barulho continuar no mesmo dia que o síndico está lá e o síndico não tomou providência? 190, polícia. 190. Porque o barulho, gente, o barulho não é o barulho, quando o barulho não tem a lei do silêncio. A lei do silêncio é aquela lei. A lei do silêncio é aquela lei, quando você começa a incomodar o vizinho, ela se torna barulho. Não precisa chegar às 10 horas para se tornar barulho. Quando aquele barulho, aquela bagunça de som, de poluição sonora, chegar no seu apartamento e te incomodar, que você vai ficar maluco, você pode chamar 190, desde que o síndico não tome a devida providência. E aí, se chamar, claro, vamos para o lado pior, né? Se chamar, aí vai abrir um BO, vai abrir aquilo tudo lá, depois vai ter, entra com processo, depois que você chama a polícia, entra com processo, cara, entra com processo. Para esse cara nunca mais fazer nada, nunca mais ele levantar o som, nunca mais aumentar o som. Mas vamos lá que o síndico foi, e vocês têm livro de ocorrência, você mandou e-mail, você mandou WhatsApp para o síndico não mora no seu edifício ou no condomínio, que é um síndico profissional. No outro dia ele tem que agir. E se ele não agir, você vai atrás do conselho consultivo. Entendeu? Nunca entre em embate com o seu vizinho. Primeiro você conversa com ele na boa, até você mente. Pô, minha esposa não está bem, entendeu? Meu filho também não está legal, pô, dá para tu baixar um pouquinho aí. Sempre tentando apaziguar. Você não pode ser refém, né, de um barulho, mas também não tem que levar à guerra. Entendeu? Então tem todos esses meios para você levar. E a partir dali o síndico, depois que tiver você com o teu e-mail, com o teu zap, com a convenção ou com o regimento interno, tudo na mão que você lançou, com tua testemunha, ou com o porteiro ou com o morador, aí ele vai multar um morador. E se esse morador continuar a fazer, mesmo com a multa, com tudo mandar, os moradores têm que fazer uma lista, né, uma baixa assinada para entrar na justiça para esse morador ir embora do condomínio ou do edifício, como já aconteceu no meu condomínio. Vamos fazer uma baixa assinada para o morador ir embora, porque não tinha condições nenhuma dele viver com a gente. Não tinha condições de ele viver em sociedade com a gente, não tinha condições nenhuma. Entendeu? E saiu, eu tinha uns 13 anos de idade e eu vi, passava uma baixa assinada, o pessoal com mais idade, eu era pequeno, 13, 14 anos, mas eu via mais ou menos o pessoal passando, e tem um comentário naquele tempo passado, que a pessoa ia embora do prédio porque ele e a esposa dele faziam muito barulho no prédio e ninguém estava aguentando mais. E conseguiram tirar eles, tá? Conseguiram tirar eles. Então é isso, pessoal. É essa informação que eu dou para vocês, né? Não esqueça nunca, se seu edifício, seu condomínio não tiver convenção ou regimento interno que fala sobre barulho, não tiver livro de ocorrência de moradores, de reclamação de moradores, se não tiver porteiro noturno, você tem o artigo 1336 do Código Civil, inciso 4, que fala sobre o sossego, tá? Então é obrigado ele fazer isso. Então a primeira coisa é você tentar conversar, não baixou. A segunda coisa é, se o síndico estiver lá, no caso, se morar no edifício ou no condomínio, se ele não for profissional, ele vai estar dormindo no edifício. Se ele for profissional, ele vai dormir fora do edifício. Você chamar o síndico que mora. E aí, se o síndico não solucionar, no mesmo dia, ele morando ali no edifício, você vai ter que chamar 190. E se o síndico não morar, ele continuar com barulho? Chama 190. O síndico profissional ele vai ter que vir da onde ele estiver para poder, como ele tem polícia, onde tiver ocorrência ele vai ter que vir. Ele é um síndico profissional. Aonde tem polícia na empresa, ele é um colaborador da empresa, ele vai ter que vir. Porque aí vai ter um BO, vai ter
situação de emergência, e ele vai ter que vir. Qualquer emergência, o síndico profissional, se for 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele vai ter que vir, porque não tem ninguém. Só se ele tiver um zelador ou os porteiros solucionar para ele, mas ele é o principal, porque se ele não tiver, entendeu? Se ele não vir, né? Porque no edifício, no condomínio, de repente ele não tem lugar para dormir, e ele tem que ter em casa. Como ele é um síndico profissional, é apenas um trabalho dele, que ele recebe o salário dele e ele tem que ir embora para casa. Mas se tiver uma emergência grave, ele vai ter que voltar para o trabalho dele. Valeu, galera? Mais um caso aí de condomínio que vocês podem relatar. Na minha convenção, esse artigo, Direito e Deveres dos Moradores, ele cai no artigo 32 da minha convenção, artigo 32, Deveres dos Condôminos, e cai no artigo 32. Muitas coisas já no Código Civil, no Dever dos Moradores, caiu por terra, como na minha convenção tinha aqui, ó, no artigo 32, letra R. Não manter animais nos apartamentos. Isso não pode mais. Isso aí não existe mais. Então, minha convenção, esse item aqui já não existe mais, então não está valendo mais. Entendeu? E na minha convenção, no artigo 32, letra G, não usar aparelho sonoro de modo a perturbar o sossego alheio, inclusive com festas e reuniões. Importante. Se seu salão de festa também tiver muito barulhento, mas é festa, o som está alto, negativo. Negativo. Por mais que tenha sido 9 horas da noite, 8 horas da noite, tem que ter um som razoável. Não pode ser um som que também perturbe o sossego dos moradores. Não pode. Não pode. Tá? Então é isso que eu tenho que falar para vocês. Agradeço aí. Até o próximo vídeo. Valeu? Se inscreve no canal. Isso que eu ia falar. Se inscreve no canal. Entendeu? Se inscreve nesse canal, porque esse canal está precisando. Só estou com um inscrito. Porque a gente vai poder fazer live. E a gente vai poder debater. E as perguntas vão poder vir. Mas qualquer coisa, faça pergunta lá nos comentários desse vídeo aí, entendeu? Que eu respondo também essa sua pergunta. Tá bom? Esse canal é Cardeal na Verdade. Vou mudar até o nome do canal, mas por enquanto é Cardeal na Verdade. Tudo minúsculo que você vai entrar no YouTube e você vai ver esse canal aí. Fechado? Se inscreve no canal, aperta o sininho lá, comenta geral e divulga para quem não conhece a lei 1336 do Código Civil, inciso 4. Fala sobre sossego e sobre barulho do vizinho. Fui, galera.